Olá, gente, estamos de volta, né? E nesse vídeo aqui vocês irão saber quais são os traços fenotípicos, né, dos negros, né, os pretos e os pardos. Isso para fins de benefícios de cotas raciais. Então, como eu falei nos vídeos anteriores também, a autodeclaração, a autoafirmação, ela não é absoluta, né? Ela é relativa, ela pode estar eivada de falsidade como qualquer outra declaração, né? Não absolutamente por má fé ou não, mas pode estar carregada de falsidade como qualquer outra declaração. O STF já se posicionou que, além da utilização da autodeclaração, é um procedimento complementar à autodeclaração, é constitucional utilizar, desde que seja mantido, né, a dignidade da pessoa humana, né, e o princípio do contraditório, né, e da ampla defesa. Eu quero deixar bem claro, né, que a autodeclaração isso é único, né, é do indivíduo, né, como ele se percebe, né, em meio à sociedade, né. Então, assim, ele tem direito, né, isso com base nas garantias da dignidade humana, né. Ele tem direito de se perceber da forma que ele quiser, de se reconhecer. Então, essa identidade racial, ela é única do indivíduo, ela não pode ser retirada jamais através de um procedimento, né, de um parecer de uma comissão, e nem esse é o objetivo da comissão, né. O objetivo da comissão é complementar uma autoafirmação, mas uma percepção de terceiro, né. Assim, a autodeclaração, ela não revela a percepção de terceiros, né? Ela revela apenas a identidade racial, a percepção daquela pessoa. A gente pode fazer analogia no meio rural, acontece muito, né? Animais, né, diversos, né, criando outros animais, né? A gente vê muito isso na televisão, por exemplo, fazer uma analogia aqui bem tosca, mas para explicar essa questão da percepção social. Imagine um filhote de cachorro que nasceu e foi criado junto com uns filhotes de patinhos, né? E a pata mãe ali trata ele como filhote, reconhece que ele vê ele também como um patinho, né? E ele acha que é um patinho, ele se percebe como sendo um pato. Come igual pato, tenta nadar igual pato, tenta fazer as coisas igual pato, até fazer barulho igual pato. Mas isso vai fazer com que ele seja um pato? Não, por mais que ele ache que ele é um pato, a percepção é de terceiros, né? Por mais que ele seja reconhecido, aceito pela pata, pelos patinhos ali, pelaquela comunidade, mas uma percepção para o dono, né? Para um gato, para um rato, para as pessoas daquela fazenda, ele vai continuar sendo um cachorro, né? Então, assim, o procedimento de heteroidentificação complementar à autoafirmação é isso, né? Uma comissão é perceber se aquele, por mais que ele tenha uma identidade de ser um pato, mas se ele é um cachorro ou não. A comissão está aí para isso, né? Sei que o exemplo é tosco, mas é mais ou menos isso, a percepção. A sua percepção, como você se identifica, como você se reconhece na sociedade, não vai mudar a percepção de terceiros, a percepção do meio, né? Então, por isso é necessária a comissão de heteroidentificação, embora ela não vai tirar esse seu sentimento, esse é seu, vai ficar com você. Ela está aí para complementar, né? Ou confirmar ou não uma autoafirmação, né, que por vezes pode ser errônea, né? Então nesse vídeo a gente vai tratar sobre isso, quais são os fenótipos, né, dos negros, né, dos pretos e pardos, né, para fins de obtenção de benefícios de cotas raciais. Eu vou falar mais uma vez aqui, né, o alvo das políticas, né, afirmativas, né, voltado para as cotas raciais são os fenótipos, né, não são os genótipos, né, então eu vou ficar batendo nessa tecla direto. Os fenótipos do negro que a comissão vai estar atenta, né, vai estar observando, vai ser a cor, né, a textura do cabelo e traços faciais, né, sendo notória a fenotipia negra, né, nesses candidatos a inscrição será deferida após o procedimento complementar à autoafirmação. Bom, se você se declara como negro, você está se declarando como preto ou pardo, né? Então, quais são os traços fenotípicos dos candidatos pretos, né? Os pretos terão os traços fenotípicos característicos, né, dos povos africano, né, ou afro-brasileiro, né? Então, os traços desses povos serão totalmente presentes nesses candidatos, né? No preto é fácil identificar quem é preto, né, na questão da cor, os traços faciais, a textura do cabelo. Esses fenótipos serão totalmente presentes nos candidatos. Bom, agora a gente vai chegar no ponto que é o ponto que mais tem divergência, né? Gera muito recurso, que são os candidatos pardos, né?
vou deixar bem claro que o vídeo aqui, né, e as informações são direcionadas para o tema heteroidentificação. A gente não pode ser leviano em afirmar que o procedimento de heteroidentificação é um procedimento matemático, que não é, gente. Isso é um procedimento de percepção social, né? Então vai ter muita gente que vai ter divergência, né? Falar sobre genotipia, trazer sobre a ciência, mas o que a gente vai tratar aqui é sobre o procedimento de heteroidentificação. Quero deixar bem claro, né? Tudo que eu falar aqui é direcionado para isso, beleza? Então, quem são os candidatos pardos, né? Os candidatos pardos é notório uma mistura racial, né? Mas mesmo assim, eles têm uma característica, né, do povo negro afro-brasileiro, né, presente, né? Se a comissão perceber esses traços, né, vai ser deferida a inscrição do candidato, né? Ele vai continuar no processo, senão ele vai ser eliminado. Lógico que ele vai ter direito ao recurso. Vou citar aqui um trecho de uma obra do sociólogo brasileiro, né, Horácio Nogueira, sobre o racismo e vai falar um pouco sobre essa questão da mistura racial e percepção racial. O racismo no Brasil ele não é de origem, e sim de marca. Ou se preferirem, não é genotipista, mas sim fenotipista, né? Tá bem claro, né? O texto aqui ele fala sobre que no Brasil você não vai ser discriminado pela sua ancestralidade, né? Ou seja, vai ser pela sua marca, pelo que você, a sua aparência, né? A genotipia, né? A questão do sangue, da ancestralidade, né? Aí não importa para fins de discriminação no Brasil, né? Mas sim, né? A fenotipia, né? Os traços negroides visíveis, tais como pele, cabelos, nariz, lábios e traços faciais, né? Entendendo, né, como negro todo aquele que possui na cor da pele, no rosto, nos cabelos, sinais característicos dessas raças, né? Muitos candidatos, né, na hora de entrar com recursos, alguns, né, trazem fotos, né, dos seus pais, dos seus avós, demonstrando que eles são negros, né, são pretos, né? Mas isso não importa, gente. Se você passar próximo de uma pessoa, de um grupo, né, que tem preconceito racial, que é racista, né? Se você for branco e tiver seus avós negros, né? Para essa pessoa pouco importa. Importa que ela está vendo ali uma pessoa branca passando e essa pessoa simplesmente não vai sofrer, né? A discriminação, né? O racismo desse grupo ou dessa pessoa, né? Agora, se você for negro, se seu avô, seu pai for branco, então essa questão da ancestralidade, da genotipia, né, isso não importa, né? Então muitos candidatos, né, que entram na justiça, né, eles têm esse argumento que embora não sejam pretos, né, eles são pardos, né, porque são fruto, né, de uma miscigenação de raças dos seus antepassados e eles entram com esse argumento, né? Mas esse não é o alvo dessa política afirmativa. Já expliquei nos meus vídeos, né, que o alvo aqui é a percepção, né, de terceiros, não é a sua percepção. Né? Você pode ter uma percepção errônea frente ao meio. E isso pesa, que quando o candidato se declara, ele reconhece, ah, não, eu não sou preto, eu sou pardo. Né? Então, diretamente ele está afirmando que ele não é negro. Né? Se você se reconhecer como pardo somente, né, no sentido amplo, né, você está abrindo uma gama, né, porque não existe só pardo com fenotipia negra, mas tem pardo com fenotipia asiática, fenotipia indígena, fenotipia oriental, né? Então tem diversos pardos, né? E a comissão de heteroidentificação tá para observar se o pardo em questão é um pardo negro. As cotas raciais são para os pardos negros, né? E não os pardos socialmente brancos. Antigamente no censo do IBGE, né, antes, né, da nova reformulação, o quesito cor tinha 4 quesitos, né? Era preto, amarelo e branco. Toda pessoa que não se enquadrasse nessas 3 categorias era considerado pardo. Então pardo era aquele cesto que jogava tudo, porque de fato, né, o pardo, né, ele é bem genérico, né, porque tem, igual eu já falei para vocês, né, o pardo não existe só o pardo preto, né, tem um pardo pardo, um pardo branco, então tem N tipos de fenotipos para o pardo, né. Aí o pardo objeto das cotas raciais é o pardo negro, né, o pardo com fenótipos preto, né. É esse que é o objeto. Então não adianta você ter só a cor parda, né, e não ter traços fenótipos, né, do negro. Né. Então, o que é esperado dos candidatos de cor parda? Né? São fenótipos negroides, né, cor, textura do cabelo, os traços faciais, né, são fenótipos que
em si, a sua visibilidade vai tornar esse indivíduo, né, como um alvo de uma discriminação racial. Esses que são os fenótipos esperados do candidato pardo negro. Então, quando a comissão for se deparar com um candidato pardo, né, ela vai, lógico, ver a cor do candidato, mas ela vai tratar de perceber se o candidato no meio social ele seria percebido como candidato pardo preto, né? Eu sei que eu já falei para vocês que essa questão dessa aferição racial ela não é precisa matematicamente, né? Mas ela busca, né, de fato, né, selecionar os candidatos que realmente são objetivos dessas políticas afirmativas, né? E quando a comissão tiver dúvida, né, no candidato pardo, né, vamos ler o artigo 3º da Portaria Normativa número 4 de 2018. A autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no caput, a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. Parágrafo 2º. A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito do seu fenótipo, motivada no parecer da comissão de heteroidentificação. Queria que vocês prestassem atenção aqui nesse parágrafo 2º, né, onde ele fala sobre a dúvida razoável da comissão. A portaria, né, não tem nenhum outro normativo que informa o que seria essa dúvida, né, se uma comissão, no caso da nossa portaria normativa, né, que são 5 membros, se a dúvida seria, se tivesse dividido, né, 3 membros, colocasse a maioria como parecer que uma pessoa parda, né, é considerado um pardo preto, e 2 não, e sei lá, um dos 3 membros que tem um parecer como ele sendo um negro pardo, né, tivesse dúvida, né, assim, não explica como seria essa questão da dúvida. Se em determinado momento, né, um dos membros fala, estou com dúvida, mas estou pesando mais para confirmar, estou pesando mais para não confirmar, não explica, né? Eu também não sei explicar para você qual que é a metodologia das comissões, né? Então, se uma comissão tiver dúvida, né, parágrafo 2º do artigo 3º é bem claro, né, que tem que considerar como a autoafirmação dele, do candidato, né, como verdadeira, né? Nesse ponto aí que eu creio que a naturalidade do candidato, né, a naturalidade não do candidato, do membro da comissão queria pesar. Imagine vocês que um candidato se declarou como um negro pardo e chega lá na comissão, né, vamos fazer uma suposição, dos cinco membros da comissão de heteroidentificação, 2 membros da comissão tiveram a percepção que ele não é um pardo preto, né, que ele é um pardo branco, sei lá, e 2 membros da comissão tiveram a percepção que ele é um pardo preto, né, um pardo negro, né, mas um ficou em dúvida, né, falou, gente, eu não sei, eu estou em dúvida. Por um lado, a cor dele faz com que eu pensar que ele seja um pardo negro, por outro lado, os traços, o cabelo dele, né, remete mais a um oriental, né, mas os traços faciais dele também a pessoa branca, então eu estou em dúvida. Aí o que acontece? Imagina que essa pessoa seja uma pessoa de uma comunidade quilombola. Mais pra frente eu vou falar sobre o procedimento de heteroidentificação dos quilombolas. Imagina que esse candidato pardo que está gerando uma dúvida entre a comissão, imagina que ele é de uma comunidade quilombola, né? Ele é de uma comunidade quilombola, esse procedimento não é um procedimento quilombola, porque é um procedimento de vagas para o candidato preto ou pardo, mas ele é da comunidade quilombola, né? E um dos membros lá, ele é daquela região, ele conhece aquela comunidade, né? Ele tem a questão da percepção social daquela comunidade frente à região. Eu vou falar uma experiência pessoal aqui, para dar uma complementação a essa minha analogia aí. Lá para os meus 17 anos, fiquei 2 semanas numa cidadezinha no interior do Maranhão chamada Rosário, né? Dá um alô pro pessoal aí, gosto muito dessa região aí. E eu fiquei no assentamento. Ali eu não vou lembrar direito qual que é o nome do povoado, eu não sei se é São Lucas ou São Miguel, quem for da região poder me corrigir aí. Mas eu fiquei num assentamento, né, de reforma agrária. Fiquei 2 semanas, né? Fiquei lá, tinha um vizinho nosso lá, que era de lá, amigo. E eu fui para lá para conhecer, para pescar, para ajudar, pra trabalhar no roçado, fazer tudo que o pessoal faz no assentamento. E eu acho que era São Miguel. Eu sei que fica nas margens do Rio Una, esse assentamento. E próximo desse assentamento tinha, né, eu acho que tem ainda, uma comunidade quilombola. E o que acontece?
pessoal do assentamento ali ficava longe de qualquer comércio, né? Então o dinheiro muitas vezes não valia nada. A gente, quando foi de São Luís para lá, levou muito peixe seco, né? Que é esses peixe seco lá no Maranhão a gente fala que é o peixe salgado que você deixa secando no sol. Então, isso para não apodrecer. A gente levou para lá peixe, levou dinheiro também, levou querosene, que não tinha energia no assentamento, né? Era tudo bem rústico mesmo. E quem é maranhense, nordestino, né, gosta muito de farinha, né? Farinha a gente utiliza como se fosse substituição ao arroz. E nessa comunidade quilombola, o pessoal de lá fazia farinha nessas casas de farinha, que é a realidade do Nordeste. Fazia farinha, eles plantavam mandioca, fazia todo o processamento até fazer a farinha, né? Que é aquela farinha da mandioca amarela que a gente chama de farinha puba, né? Que muitos conhecem, né? Essa farinha branca que a gente fala de farinha seca que tem no Sudeste aqui não. E o que acontece? O pessoal do assentamento fazia um escambo, né? Trocava querosene, peixe com eles por farinha, né? Que eles prefeririam receber em troca do que dinheiro, né? Só que tinha uma percepção, o pessoal do assentamento, né? Tinha uma percepção do povo, que o povo dessa comunidade quilombola era um povo ignorante, um povo difícil de conversar. Então eles falavam assim, ó, só quem pode ir lá é determinada pessoa que já é aceito por eles, tem um trânsito livre, pode conversar com eles. Se for outra pessoa, eles não gostam, né? Eles têm uma discriminação, o pessoal do assentamento, da cidade. E eu fui lá nesse assentamento junto com, isso para conhecer, né? Eu era um jovem, né? Junto com um rapaz lá, um senhor, né? Que tinha trânsito livre para ir lá, para fazer a trocar peixe, trocar querosene por sacas de farinha, né? E chegou lá e, assim, eu vi que nem todos eram negros, assim, preto, né? Tinha essas pessoas que eram pardo, né? Até a questão do cabelo era um pouco diferente. Então, assim, eles realmente tinham uma percepção diferente do pessoal. Parecia que as relações eram um pouco desconfiadas, né? Mas eles tinham que manter esse negócio. Então, o fato de uma pessoa daquela comunidade não ser um negro preto, né? Isso pouco ia influenciar para o pessoal do assentamento da cidade, né? Se ele fosse da comunidade quilombola, né? Ele era daquela comunidade, então ele era igual a todos os outros, né? Pessoas que, segundo a percepção daquela época, né? Tomara que isso esteja mudado, pessoas difíceis de lidar, pessoas que não era fácil dialogar, um pouco ignorante, né? Aquela coisa toda, né? Mas vai saber o porquê socialmente naquela região, né? Tinha essa percepção, né? A gente não sabe o que aconteceu no passado, né? Pode ter tido algum conflito ou coisa do tipo. Mas o fato uma pessoa parda, mesmo que não fosse uma parda com bastante traços fenótipos dos negros, né? Mas se tivesse uns traços fenótipos, um pardo mais na transição para o branco, se ela fosse daquela comunidade, isso pouco importar. Daquela região ela sofreu um preconceito, né? E uma percepção generalizada da comunidade dela. Então, que eu contei essa história, que se fala o seguinte: se a comissão está com uma dúvida de determinado candidato, né, gerou essa dúvida razoável, a portaria é bem clara, fala que tem que considerar como certa a autoafirmação dela, né, mas também ela não discrimina, não dá detalhes como que seria essa dúvida razoável. Para mim, o que tem que pesar? A questão da origem dessa pessoa, né, onde que ela mora, né, ela mora numa comunidade quilombola ou não, né. Então isso ia pesar favorável para o candidato, né? E isso daria uma certeza maior para a comissão que está em dúvida, né? De deferir, porque querendo ou não, se gerou uma dúvida, teria que deferir a inscrição dela como um candidato negro, né? Preto e pardo, porque gerou uma dúvida entre a comissão. Mas eu quis explicar que o quesito naturalidade ele tem essa importância para o membro da comissão por ter essa percepção local, entendeu? Ter uma percepção social. Falar, essa pessoa aí, o bairro que ela mora é uma comunidade quilombola, né? Um pessoal que sofre muita discriminação, ou não necessariamente quilombola, mas às vezes tem gente que mora em comunidades, né? Que a gente pode falar os quilombos urbanos, né? Que tem essa discriminação, não só pelo fato racial, mas pelo fato social, socioeconômico, né? Muitas instituições têm essa visão pejorativa, às vezes, da região onde o candidato mora, né? Lá em São Luís eu estudei numa escola particular e eu cresci numa periferia de São Luís aí, minha mãe mora lá, né? Que é um bairro chamado Vila Luizão, né? Que teve o título de segunda maior ocupação da América Latina, né? Nasceu de uma invasão, né? O bairro, né? Um bairro grande.
E na escola particular que eu estudava, lá no centro de São Luís, acho que era na rua Oswaldo Cruz, algumas pessoas quando souberam que era desse bairro, falaram assim, esse bairro dele é perigoso, tem muito assassino, né, um arranca-toco, uns tinham medo, né, e outros já ficavam com aquelas brincadeiras, falavam que eu era arranca-toco, porque lá na Vila Luizão, né, era um bairro que nasceu, né, de invasão, né, então tinha invasão, não sei quem já foi, né, mas tem muito toco, a gente limpava os lotes, então o pessoal chamava de arranca-toco, né. Então assim, tem um preconceito, né, socioeconômico dos candidatos também. Isso tem que ter um peso também. Então essa questão do pardo, né, que gera muita dúvida, né, também não tem que ser tratado como se fosse igual alguns editais já usaram, né, como se fosse uma escala Pantone, né, essa escala utilizada, né, de maneira objetiva, né, para escolher a cor certa, né, até questão de cores de tinta de carro, né, cor de solo, né, para definir o tipo de solo. O Instituto Federal do Pará em 2016, né, soltou em seu edital minúcias, né, como seria o procedimento de heteroidentificação, e virou uma bizarrice, né. Eu vou ler para vocês aqui porque tem termos que eu mesmo desconheço o que significa, o significado, algumas coisas eu sei, é bizarro. No edital do Instituto Federal do Pará, do ano 2016, lá no seu anexo 5, né, estabelecia em uma tabela os padrões avaliativos a ser observados quando da entrevista pela comissão. O que eles teriam que observar no candidato? O item 1, pele, melanoderma, né, que seria a cor preta, feoderma, que é a cor parda, leucoderma, que seria a cor branca, aí depois veria o nariz, que era o ponto 2. O nariz, se o nariz era curto, se era largo, se era chato, né? E o 3 era a boca, né? Aí teria que observar os dentes, se os lábios eram grossos, se os dentes eram muitos alvos ou oblíquos, dente alvo, gente, porra, que isso? Se as mucosas eram roxas, se o maximilar tinha um prognatismo. O prognatismo é aquele maximilar assim para frente, assim, ó. Um prognatismo saliente e acentuado. O crânio, se o crânio seria delicocélio, né, teria que ser maior que 74,9, acho que é graus, né, e largo, né, quarto do quinto do comprimento. Eu acredito que seria um crânio assim, meio comprido, assim. Eu acho que é isso, né? Se alguém souber o que é, me corrija. A face. A testa, se a testa era estreita ou era comprida nas frontes. O cabelo, se é crespo ou escarapinhados. A barba pouco abundante. Arcos zigomáticos, né? Acho que os arcos são nas frontes. Se são proeminentes ou salientes, né? O formulário trazia ainda as seguintes expressões. No quesito cor de pele, serão validados os seguintes procedimentos. Caso a compatibilidade de cor preta ou parda ocorra na avaliação dos 3 membros, no caso, o procedimento da Comissão de Estudos Federais são 3 membros, todos os outros critérios são desconsiderados, né? Então, se a pessoa fosse considerada preto ou pardo, pelos 3 membros da comissão, os outros quesitos seriam considerados, se o quesito pele fosse considerado. Todos os outros critérios são desconsiderados acatando a autodeclaração do candidato. Caso a compatibilidade de cor branca ocorra na avaliação dos 3 membros, passa-se a avaliar os demais critérios constantes nos itens 2 a 9. Né? Então, se a pessoa fosse considerado branco, aí seria considerado todos os itens, né? do item 2 a 9. Né? O item 2, vamos ver que seria o nariz, né? Até o item dos arcos zigomáticos, né? Passa-se a avaliar os demais critérios constantes nos itens 2 a 9. A autodeclaração será acatada se atender o mínimo de 62,5% dos demais critérios de compatibilidade. Cada item compatível de 2 a 9 equivale a 12,5% da pontuação da tabela, né, no caso. Então, se do item 2 a 9 a pontuação da tabela se chegasse a 62,5%, né, o candidato foi declarado por 3 membros da comissão como branco, né, ele teria a sua autoafirmação confirmada, então ele passaria. Ou seja, muito bizarro esse edital aí, acho que foi um dos mais bizarros que eu já li de todos. O Instituto Federal, ele justificou, né, que ele estava sob a orientação normativa número 3 de 2016, né, mas depois dos coletivos, né, negros, né, ter batido em cima, né, eles invalidaram o documento. A comissão ela tem que avaliar as características físicas do candidato, independente de documento, né,
da ancestralidade, né? Por exemplo, no meu documento, né, e isso acontece com muita gente, meu documento, minha certidão de nascimento, estou como candidato branco. Porra, eu nunca fui branco, cara. Não sei o que deu lá no cartório, que colocaram eu como branco, nada a ver. Então tem muita gente também que está certidão de nascimento como preto, ou estão como branco, e não são, né? Não reflete a realidade. Bom, é isso aí, gente. Agora que você já sabe quais são as características que uma comissão vai procurar, né, no candidato negro, preto, ou no candidato negro, pardo, como você se declara? Você acha que no contexto social as outras pessoas também percebem você, como você se declara? Fica a pergunta, gente. Então no próximo vídeo eu vou explicar para vocês como acontece o procedimento de identificação, né? Agora no caso a prática, né? Como é que é o passo a passo. Eu vou trazer minha experiência, né? Na banca da CESP, né? Em outras bancas também, tanto na comissão de 5 membros como comissão de 3 membros, beleza? Então não perca o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, até mais.